E o tema dessa série de mensagens é essa: Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E essa, meus irmãos, é uma das verdades básicas do cristianismo. Saber que, na verdade, Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. É importante nós entendermos que a vida não é um mero acidente. A sua vida não é um mero acidente. Não é algo que aconteceu por acaso. Você não é uma anomalia da natureza. Deus fez você com um propósito. Deus fez você com uma razão específica. Ele fez você para ser alguém usado nas mãos dele de forma poderosa. E Deus deseja fazer isso. Você não aconteceu simplesmente ao acaso. Não importam quais sejam ou quais tenham sido as circunstâncias do seu nascimento. Não importa quais tenham sido as circunstâncias em que você nasceu, cresceu, se desenvolveu, a sua família, sua infância, as coisas que aconteceram, não importa o que tenha acontecido ali. Deus sempre teve um propósito para a sua vida. A Bíblia diz que até mesmo antes de você nascer, Deus já tinha um propósito determinado para a sua vida. Nós vamos ver isso. E eu gostaria que pudéssemos ler o texto bíblico que vai estar norteando todas essas mensagens que pregaremos em junho e também em julho. Eu peço à igreja para que se coloque em pé para essa leitura. Texto de Josué capítulo 1, versículo 11. Vamos tentar ler todos juntos? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Continua. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto, ao Líbano, e do grande rio, no Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você receberá esse povo para herdar a terra que prometi sob o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Amém. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Coragem para vencer e para avançar. Esse é o nosso tema. Coragem para vencer e para avançar. Meus amados irmãos, Deus, como disse, planejou a sua vida. Deus desejou que você estivesse aqui. Você não é uma obra do acaso. Antes de você nascer, Deus já sabia ou já queria fazer algo maravilhoso na sua vida. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, isso está claro. Veja o texto. Pedir à igreja para ler mais uma vez.
ou seja, um lugar de serviço, um lugar que Deus tem para você, para servir na sua casa. Ministério não é algo que apenas os pastores fazem. Ministério é algo que você também pode exercer na casa de Deus. Toda vez que você usa seus talentos, toda vez que você usa suas habilidades, toda vez que você usa aquilo que você sabe fazer de melhor na casa de Deus, você está exercendo um ministério na casa do Senhor. Hoje nós estamos começando então, meus irmãos, essa série de mensagens que nós chamamos de Deus tem um propósito especial para a sua vida. E nesta série nós vamos ver como Deus pode usar as pessoas. A chave para a significância da vida, a chave para a satisfação da vida, a chave para o sentido da vida é permitir que Deus use a sua vida. Que coisa maravilhosa quando descobrimos que nossa vida é uma bênção nas mãos de Deus. Nada pode trazer maior satisfação para o cristão do que entender que a sua vida é preciosa quando usada por Deus. Nada há mais emocionante na vida do que ser usado por Deus. Não há sentimento, não há conquista, não há prêmio, não há premiação, não há medalha, não há troféu, não há nada que traz mais satisfação do que sentir em determinado momento como Deus me usou, como Deus me conduziu, como Deus tomou minha vida como um instrumento nas suas mãos para abençoar aquela pessoa ou abençoar a igreja como um todo. O problema, meus irmãos, é que isso não é novidade para a maioria das pessoas. Vocês sabem que Deus tem um propósito para as suas vidas. Vocês sabem que Ele tem um propósito particular para você. Vocês sabem que Deus deseja ver você engajado, envolvido no ministério da igreja. Mas geralmente, mesmo sabendo disso tudo, mesmo sabendo que Deus tem um propósito, que Ele quer ver você envolvido na igreja, muitas vezes não temos coragem de tomar posse, de exercer aquele ministério que Deus tem para nós. Esse tem sido um grande problema na vida de muitas pessoas. Coragem para exercer o ministério que Deus já tem apontado para você. Nós não confiamos no fato de que Deus realmente vai nos usar. Nós não estamos inteiramente certos, confiantes de que Ele vai nos conduzir nos momentos de maior dificuldade. Hoje nós estaremos considerando, então, meus irmãos, exatamente essa situação. A coragem para assumir a posição que Deus tem para você. Coragem para vencer e para avançar. Eu quero dizer a vocês que nós vamos aprender algumas lições durante esse período de mensagens provenientes da vida de Josué. E não apenas nesse primeiro capítulo, mas todo o livro de Josué é fantástico. E meus irmãos, eu tenho Josué como um dos meus heróis favoritos, um dos personagens bíblicos que mais me chama a atenção. General Douglas MacArthur, escrevendo sobre Josué, disse que Josué foi um dos maiores líderes que viveu na terra. Moisés é muito destacado, mas ele destaca a vida, o testemunho e a obra de Josué. Ele encarou situações dificílimas e a sua vida era uma batalha após outra, mas ele nunca desistiu do chamado de Deus. Josué foi um grande líder, e nós vimos isso já nesse primeiro texto de Josué capítulo 1, versículos de 1 a 11. Mas Josué tinha um pequeno problema, irmãos. Grande líder, Deus usou, venceu várias batalhas, uma atrás da outra, e nunca desistiu. Mas ele tinha um probleminha. Ele não tinha muita coragem. E é por isso, meus irmãos, que o texto de Josué, o livro de Josué, começa dessa forma. Deus falando várias vezes, ser forte, ser corajoso. Deus precisava começar o livro, ou melhor, começar aquele ministério, encorajando Josué, mostrando para ele que ele estaria presente, que lutas viriam, mas que ele não estaria só, que deveria perseverar na palavra, que deveria pregar a palavra. Josué, meus irmãos, é encorajado por Deus no capítulo 1. Deus prepara Josué 4 vezes nesse primeiro capítulo. Deus diz: ser forte, seja corajoso. No verso 5, no verso 7, no verso 9, no verso 18, Deus está dizendo isso. É como se Deus estivesse dizendo: tenha determinação, tenha confiança, não desista em nenhum momento. Deus também concede a Josué, meus irmãos, 4 chaves para ele desenvolver essa coragem. Não vamos tratar delas todas agora pela manhã, mas pelo menos uma quero falar nesta manhã. 2 razões
receio, estivesse atemorizado, tivesse algum medo diante da missão que ele tinha. Isso aí no final de Deuteronômio, o texto estava na tela também. No final de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 10 a 12, meus irmãos, só isso seria o bastante para que Josué tivesse muito medo, até recuasse diante da missão. O texto diz: pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos do povo de Israel. Josué, meus irmãos, acompanhou o ministério de Moisés. Ele conhecia Moisés, ele esteve próximo de Moisés, e isso que está registrado em Deuteronômio, na verdade não era uma coisa do qual ele tinha ouvido falar, mas Josué viveu isso, e ele sabia que ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de Israel, como está escrito lá em Deuteronômio. E meus irmãos, agora Deus está dizendo: Josué, a bola está contigo, agora é a sua vez, você vai completar a obra de Moisés, você vai levar o povo a avançar sobre a terra prometida. Só isso seria suficiente para ele tremer e temer. Aqui está, meus irmãos, uma razão. Agora, meus irmãos, a dar continuidade à obra de Moisés, e ele iria seguir então, meus irmãos, por muito tempo ali na sombra de Moisés, que o povo veria Josué, mas lembraria Moisés. Penso, meus irmãos, que nós estaríamos na mesma situação de Josué, com uma coragem muito pequena para tamanho desafio. Mas a outra razão pela qual Josué tinha falta de coragem: primeiro, ele sucedeu Moisés. A segunda razão era por causa da tarefa que Deus havia entregue a ele. Que tarefa difícil! A palavra de Deus diz: meu servo Moisés está morto. Meus irmãos, imaginem suceder uma liderança, suceder alguém que morreu trabalhando, morreu no auge da sua missão, com uma carreira brilhante, o povo enlutado, o povo sofrendo, o povo de coração partido, e agora ele viria para conduzir esse povo que estava ainda chorando a morte de Moisés. Mas Deus diz: Josué, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Que missão difícil. Primeiro, porque o povo estava chorando e lutando. Mas era como se Deus também quisesse dizer o seguinte: quero que você tome posse da terra prometida, Josué. Que a propósito, é bom lembrar a você, meu caro Josué, está repleta de nações inimigas. Pelo menos 7 nações inimigas estão nessa terra. E quero lhe adiantar também que todas essas nações são mais fortes e mais poderosas do que o povo de Israel. Afinal de contas, você e o seu povo ficaram 400 anos como escravos do Egito, e os últimos 40 anos vocês estiveram vagando pelo deserto porque estavam com medo. Então você não tem lá um grande povo, um grande exército para enfrentar essas nações, mas eu quero que vocês sigam em frente, avancem para a terra prometida. Meus irmãos, que desafio! E ele diria: será que devo ir realmente? Como eu vou? Como eu posso ir? A palavra, meus irmãos, que Deus dava a Josué era desafiadora, não era alguma coisa que pudesse encorajar alguém, esse desafio. Mas Deus disse: ser forte e corajoso. Josué tinha uma gigantesca tarefa colocada diante dele. Mas nessa passagem, meus irmãos, ele dá 4 coisas para desenvolver a coragem de Josué, que ajudam-nos também a desenvolver a nossa própria coragem, a nossa própria confiança diante dos desafios do ministério. E você também precisa dessas coisas. São 4 atitudes para desenvolver a sua coragem. O que é que você faz quando você sabe o que Deus quer que você faça com a sua vida, mas você não tem coragem para fazer? O que é que você faz quando você percebe claramente a direção que Deus está dando, mas você, humanamente falando, não encontra forças para dar o próximo passo? Essa é a questão que vai nortear as primeiras mensagens desta série. Eu diria que você toma 4 atitudes, 4 coisas, e hoje nós vamos começar agora pelo menos apenas uma. Em primeiro lugar, deixe de
lado a dúvida. Deixe de lado a dúvida. Dúvida, meus irmãos, pode ser simplesmente o maior inimigo para quem está agora diante da necessidade de cumprir o mandado de Deus. Ela limita o seu potencial, ela causa procrastinação, ela nos leva a adiar decisões. Estamos em dúvida, ela leva você a perder o que Deus tem de melhor para você, porque a dúvida do seu coração. Tiago capítulo 1 versículo 9 diz, essa igreja que me ajuda na leitura: quando estamos com o coração em dúvida, somos levados de um lado para o outro. Ao invés de você controlar as circunstâncias começam a controlar a sua vida, começam a conduzir os seus passos. Isso é perigoso, porque você perde as rédeas da sua vida, você perde o comando da sua vida. E é uma onda de cá, é uma onda lá de trás, é uma onda da frente, e as ondas bramejam e tumultuam, esbravejam. Mas você precisa ter consciência e firmeza para conduzir a sua vida pelo caminho certo. Não pode haver dúvidas. Não pode permitir que a dúvida tome conta. O texto diz em Josué capítulo 1 versículo 9: seja forte e corajoso, nada de desânimo, não fique com medo, lembre-se bem, o Senhor seu Deus está com você, esteja onde estiver, Deus está com você. A primeira coisa que Deus diz a Josué é essa: livre-se da dúvida, afaste-a de você, afaste o medo e a dúvida da sua vida, afaste-a jogando fora, jogue pela janela, tire a dúvida da sua vista, nunca mais lide com ela, livre-se dela com urgência. Era o apelo que Deus estava fazendo a Josué. Não havia tempo a perder, estava na iminência o cumprimento da missão, a tomada da terra prometida estava diante dele, não podiam mais perder tempo. 400 anos no Egito, 40 no deserto, vamos avançar, Josué, não tenha medo, afaste a dúvida. Deus não quer que você seja, meus irmãos, alguém cheio de dúvidas. Deus está dizendo aqui que a dúvida, por outro lado, pode ser apenas uma escolha. Você não tem que ter dúvidas em sua vida. Muitas vezes elas são uma escolha, uma opção. Você pode duvidar de suas dúvidas. Escolha isso. Ao invés de escolher ter dúvidas, escolha agora duvidar delas. A maior parte das pessoas creem nas suas dúvidas e duvidam das suas crenças. Por que você não passa a fazer algo diferente disso? Por que você não passa por que você não toma a decisão agora de não crer nas suas dúvidas e crer nas suas crenças? Será que isso não faz mais sentido? Quando você diz, Deus nunca poderá usar-me, quem foi que lhe disse isso? As suas próprias dúvidas disseram. Então duvide das suas dúvidas. Creia no que a palavra de Deus diz. Creia no que a palavra de Deus afirma, de que Deus quer usar você, que até mesmo antes de você nascer, você foi posto nesse mundo com um propósito. Deus já tinha uma direção para a sua vida, e que Ele estará usando você no ministério, no lugar onde Ele tem colocado você, na sua igreja, a fim de fazer deste mundo e desta igreja um lugar melhor para se viver. Muitos de vocês sentam-se nos bancos, semana após semana, e talvez estejam dizendo para si mesmo: eu sei que Deus usa pessoas, e eu tenho isso como Deus usou aquele irmão, aquela irmã de maneira tão linda, no culto desta manhã, desta noite. Mas será que Deus pode usar? Será que Deus pode usar a minha vida? Você está terrivelmente equivocado se você está colocando em dúvida isso. O que nos leva a duvidar? Duas coisas nos roubam a nossa confiança. Duas coisas nos roubam a nossa confiança. Em primeiro lugar, a comparação. Em primeiro lugar, a comparação. Meus irmãos, nós não podemos viver essa situação da comparação. Comparar a mim mesmo com outros sempre me leva a ter dúvidas, sempre vai me levar a uma bifurcação. Em 2 Coríntios 10, 12, nós vemos que as pessoas com que comparam-se umas às outras, na verdade são tolas. É tolice fazer comparação. Paulo diz que é uma coisa estúpida, tola,
você nunca deveria comparar-se a si mesmo com uma outra pessoa, porque você é especial. Deus fez você de uma maneira especial. Deus usou uma forma para fazer você, depois jogou aquela forma fora, porque você é singular, você é único no mundo. Deus o fez com características de personalidade, de talentos, diferente de qualquer outra pessoa, e você será usada por Ele também de uma forma especial. Deus não quer que você seja uma outra pessoa. Se Ele quisesse que você fosse uma outra pessoa, Ele teria feito de você ser aquela pessoa determinada. E a maior parte das pessoas começam originalmente e depois terminam com cópias de carbono de outras pessoas, e as cópias sempre serão defeituosas. Cópias sempre terão defeitos, sempre serão mal feitas. Então Deus diz: seja você mesmo, não se compare a ninguém. Há duas razões, meus irmãos, para nós nos compararmos a outras pessoas. Primeiro, você ser, aliás, duas razões, eu diria dois perigos também. Primeiro, você sempre vai encontrar alguém que está fazendo melhor do que você faz, e aí você vai ficar desencorajado, né? Você vai ficar desencorajado. Você se compara a pessoa, aquela pessoa é brilhante, faz aquela tarefa de uma forma espetacular, você tenta fazer aquela tarefa, mas o outro sempre faz melhor, e você fica se comparando àquela pessoa, mas ele tem aquela habilidade, ele tem aquele talento, desenvolveu muito mais. Eu me lembro de um irmão, Rosné conheceu bem, que tocava trombone lá em Guapimirim, né? E um dia nós estávamos conversando com aquele irmão, com alguns jovens, e um jovem disse: eu gosto de ver o irmão Juarez tocando, porque que talento tem o irmão Juarez, que brilhantismo tem o irmão Juarez. O irmão Juarez fez uma cara de que não gostou muito do elogio e disse: são quase 8 horas por dia de dedicação e ensaio. O gênio, segundo dizem alguns, afirmou Thomas Edison, é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Não se compare aos outros, porque algumas vezes você vai encontrar alguém que está fazendo melhor do que você e você vai ficar desencorajado. E talvez aquilo não seja nem uma questão de talento, mas de dedicação firme dos ensaios, da preparação. E em segundo lugar, você sempre encontrará alguém que está fazendo as coisas tão bem quanto você, e você acabará ficando arrogante, ou fazendo pior que você, não tão bom quanto você, e você então vai correr o risco de se tornar uma pessoa arrogante. Eu sou o melhor aqui, eu sou o rei da cocada preta, né? Eu sou autossuficiente, resolvo sozinho o negócio. É outro perigo grave que nós incorremos, meus irmãos. Não se compare aos outros. Qualquer que seja o resultado, Deus diz: não faça isso, não se compare a si mesmo, você é singular e incomparável. Segunda coisa que nos rouba a nossa confiança, meus irmãos, são as falhas passadas. O que aconteceu no passado? Eu errei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E quando nós começamos a olhar para trás, olhamos as nossas falhas, olhamos o nosso pecado, olhamos como nós erramos em determinado lugar do nosso ministério, no nosso trabalho, naquela tarefa que Deus nos confiou, nós perdemos a confiança. E interessante, meus irmãos, que há uma pessoa que está sempre preocupada em nos apontar as nossas falhas. Quem é? Satanás, o nosso adversário. Ele está sempre pronto a apontar: você fez isso, você fez aquilo, lembre-se daquilo. Não é isso? E quando Satanás vier de novo mostrar a sua falha no passado, né? Quando ele quiser te mostrar o passado, o que você deve fazer? Lembrar ele o quê? O futuro dele. Lembre a ele o futuro dele, né? Falhas passadas. Por causa dos nossos fracassos passados, nós dizemos: se Deus pode usar outras pessoas, é porque elas não têm passado por todas as coisas que eu tenho passado. Aí nós não conseguimos reagir. Deus tem usado aquela pessoa porque ele não tem passado os mesmos problemas que eu tenho passado. E nós ficamos ali alimentando aquela situação e não reagimos, não avançamos. Quando olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que têm mais talentos, olhamos para nós mesmos e dizemos o seguinte: se as pessoas soubessem do contexto de onde eu vim, da vida que eu levei, das dificuldades que eu vivi, elas viriam de mim por eu estar no ministério.
ministério realizando esse trabalho. Sim, talvez elas queriam de você. Então as pessoas dizem: as coisas do meu passado. As coisas do meu passado. Deus nunca poderá usar. Deus nunca poderá usar. Alguma vez você leu a Bíblia? Procurou ler a Bíblia? Procurou investigar a Bíblia? Mergulhar nela, lê-la totalmente? Se você fizer isso, você vai descobrir que os líderes mais maravilhosos que você encontra na palavra de Deus não tiveram um passado maravilhoso. A ficha deles não era assim grande coisa. Moisés era um assassino, tinha uma ficha corrida na polícia, era um assassino, estava comprometido. Davi não era apenas um adúltero, mas era além disso, um assassino. Abraão entregou a sua própria esposa e outros homens, e não foi uma só vez, 2 vezes. Jacó roubou a herança, sua primogenitura, de seu irmão. Paulo, o apóstolo Paulo, meus irmãos, se vivo fosse hoje e não tivesse ainda experimentado a conversão, ainda não tivesse passado pela estrada de Damasco, talvez fosse um daqueles suicidas muçulmanos, terroristas. Paulo era um terrorista religioso, tinha carga nas mãos para sair e matar todos aqueles que professassem a fé cristã, e matou. O apedrejamento de Estevão provavelmente teria sido conduzido por Saulo de Tarso, primeiro mártir do cristianismo. Passado de alguns dos maiores heróis que nós temos na Bíblia, não foi exatamente um passado maravilhoso. Pedro, meus irmãos, era ruim de relacionamentos, era um pescador cabeça quente, cabeça dura, temperamento difícil. Mas eu quero dizer a você nesta manhã, e já estou chegando no final, não se preocupe, vamos lá no final. Deus usa homens com passados imperfeitos. Deus é especialista em consertar as nossas vidas. Ele nos fez, Ele sabe de que material nós fomos feitos, Ele conhece a nossa substância, Ele sabe que fomos feitos do pó da terra, somos criaturas frágeis, sujeitos a erros, sujeitos a dificuldades, e Ele conserta a nossa vida. Todos temos problemas do passado, todos sem exceção, todos que estão aqui nesta manhã. Se fôssemos conferir a sua ficha, alguma coisa encontraríamos, porque a Bíblia diz isso. Ela diz que todos pecaram, todos pecaram. Ela não diz que alguns pecaram, ela não diz que um ou outro cometeu pecado, mas ela diz que todos, absolutamente todos pecaram. Você e eu, todos. Isso nos mostra, meus irmãos, que Deus usa pessoas comuns. O povo no passado adorava Elias. Elias era fantástico, era Elias, o grande herói do povo israelita no passado. E vem a palavra de Deus e diz que Elias era um homem sujeito a quê? As mesmas paixões. Era um homem igual a qualquer um outro. Era o que a Bíblia estava dizendo. Era um homem, vaso de barro. Deus usa, se Deus usasse apenas pessoas perfeitas, o que seria feito desse mundo? Ele não apenas usa pessoas comuns, mas Ele usa também pessoas com problemas. O ponto é esse, meus irmãos. Eu quero que você saia daqui nessa manhã refletindo sobre isso. O ponto é exatamente esse. Não importa onde você tem estado, o que importa é a direção que os seus pés estão tomando neste momento. O que importa é a direção que você deseja dar à sua vida neste momento. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida na sua igreja. Deus tem um propósito para a sua vida no ministério. Deus tem um propósito especial para a sua vida. Não permita que as dúvidas embacem, não permita que as dúvidas tirem você desse foco. Deus entregou a você uma tarefa, Deus entregou a você um ministério, e nesta manhã você está sendo desafiado a tomar aquela coragem que Deus disse a Josué:
assombre o seu caminho. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Há um texto que eu quero pedir à igreja que leia, encerrando esse momento de reflexão. Quero convidar a igreja para se colocar em pé. Estamos apenas conversando, estamos arranhando a superfície desse tema. Deus deseja usar a sua vida. Eu quero que você saia daqui nesta manhã com essa palavra no seu coração, firmemente colocada na sua mente. Eu quero que você leia comigo esse texto. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, meus irmãos. Que Deus abençoe. Que assim como estamos em pé, nós vamos louvar ao Senhor e vamos fazer uma oração. Eu quero que você saia com essa oração no seu coração nesta manhã, na casa do Senhor. A oração do crente consagrado, do crente contrito, que diz a Deus: Senhor, eu quero apenas ser um vaso de bênção nas tuas mãos. Sou vaso de barro, frágil, mas é um vaso de barro que Deus está colocando um conteúdo precioso, a sua palavra. É um vaso de barro como eu e você, simples, que pode quebrar se cair, frágil, que Deus colocará um conteúdo maravilhoso de bênção para o mundo. Eu quero que você cante o sino como a sua oração nesse final de mundo.